25, nós vamos para Belém do Pará, dia 10 de junho agora, e vamos ficar lá até o dia 17. Aí ele volta para Franca, aí vocês vão poder acompanhar ele pregando pela internet lá em Franca, depois do dia 17 de junho, né? E ele vai estar ali com o pastor Osmar. E para nós é assim uma grande satisfação, um prazer muito grande mesmo ter ele conosco, vindo aqui a Santa Maria, né, para falar para os irmãos que o pastor Diamantino é fruto do ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. É uma extensão do ministério de Franca, ali em Angola. E ele ouviu esse CD, alguém que deu esse CD para ele, até hoje não conseguiu ver, mas o CD chegou ali. Amém. O rapaz tinha um CD, eu conheci esse pastor lá, e deu para ele. Ele ouviu, e depois dele ter conhecimento com vários pastores de vários países da África ali, ouvindo o que eles pregam com respeito à mensagem, com respeito aos trovões, no pastor Osmar ele encontrou a mensagem completa. Como ele disse ontem, em todos sempre faltava alguma coisinha. Mas quando eu ouvi esse CD, desde 2005, né, esse CD mudou a sua vida. Hoje ele tem uma igreja, grupo de irmãos ali em Luanda, e também lá no Lubango, e ele está realmente divulgando essa mensagem. É uma testemunha, é uma representação, né, porque conforme a mensagem de sábado passado, e a mensagem foi pregada em Taubaté também, a profecia diz assim, que haveria um programa de rádio e 7 nações seriam atingidas com essa salvação. Agora nós temos que entender o que é uma profecia. E aquilo foi assim, diz o Senhor, porque o irmão Brana disse que era suficiente ao servo do Brasil. Agora, as nações ao redor do Brasil não falam português. Falam espanhol, francês e inglês. São 10 nações que fazem fronteira com o Brasil. Agora, 7 nações, o Brasil e mais 7 nações. Porque Deus sempre, em cada tempo, ele falou com o povo e ele teve um idioma para falar. Ele falou no aramaico, através de Jesus, e o hebraico, que eram os 2 idiomas que os judeus conheciam. No grego ele falou usando Paulo. Ele estava falando em grego, porque o mundo naquele tempo conhecia o grego, né? Eu quero ensinado para eles. Paulo aprendeu, porque ele nasceu em Tarso, ele era cidadão romano. Vemos que Deus vem e fala em alemão, na Alemanha, através de Martim Lutero. Deus fala em inglês novamente, aí Deus parece falando em inglês, na Inglaterra, com John Wesley. Atravessa o Canal da Mancha, atravessa o mar, Deus aparece falando inglês novamente, através de William Branham, né? Não que as pessoas das outras nações não entram, porque quando Deus trabalhou através de Pedro, de Paulo, e eles foi aos gentios, muitos judeus também entraram. Nós temos como exemplo a família Kovács, que vieram da Romênia, da Ucrânia ali, e aprenderam português e ouviram essa mensagem. Ninguém bateu na porta deles, eles abriram a internet e ali eles ouviram a mensagem e creram. Então, romeno, russo, americano pode entrar, porque Deus hoje está falando em português. Os trovões foi falado em português, porque os trovões soou para o irmão Brana em um idioma desconhecido. Então não era espanhol, porque o irmão Brana conhecia o espanhol. Na mensagem Alma que estou em prisão, quando ele viu aquelas mulheres falando em espanhol, ele disse, já ouvi isso lá no inferno.
né? E já havia essas mulheres lá no inferno. Ele disse que elas estavam falando assim, parecendo um gangrenado, uma coisa horrível. E tinha aquela mulher que estava falando em espanhol. O genro dele falava espanhol, ele mandou colocar na porta da casa, escrever águia, não lembro, eu sei que ele mandou escrever águia em espanhol, lá na porta da casa do irmão Brana em Tux. Eu estive lá na casa e vi lá esculpido numa madeira. Então, a língua desconhecida não era espanhol. A língua desconhecida não era inglês, senão o irmão Brana ia saber o que era. Estava no idioma desconhecido, né? Como eu falei no sábado, sobre o Brasil e 7 nações, muitos idiomas oriundo do latim. Alemão, inglês, espanhol, tudo vem do latim. Português também, uma língua criada. Aquele pedaço de terra ali de Portugal ali, foi onde os nobres, os mouros, foram realmente viver, longe dos plebeus. Então eles escolheram um idioma para eles, só eles mesmos falarem, que era o português. E em parte alguma do mundo se falava aquele idioma, né? Ali tinha França, francês, Espanha, espanhol, e Itália, italiano, e outros países aí na volta, mas Portugal começou a explorar o globo. Se foi para África, até que Pedro Alves chegou aqui no Brasil. Então, quando eles vieram, trouxeram a cultura, trouxeram o idioma. Agora, a profecia fala do Brasil, que haveria um programa de rádio que ia vibrar, e nós sabemos que isso aconteceu no Ministério do Pastor Joaquim. E as 7 nações? Aí você vai no mapa, no Google ali, busca ali as nações que falam português. São 7. Com o Brasil, 8. Ele diz Brasil e 7 nações. Coisa tão importante, né, que vemos lá atrás, 7 eras, né, 7 cidades, tudo, né? Então, o Brasil e 7 nações que falam. Quais nações falam português? Vamos começar com Angola. O pastor Diamantino está aqui. CD alcançou, porque estava em português. Se tivesse em Tupi-Guarani, ele não ia entender. Se o pastor não pregasse em Tupi-Guarani e chegasse CD para ele ia tocar e ia ver aquele homem falando. Ele ia pensar que é alguma tribo da África, né? Ele ia procurar ver se alguém podia entender aquilo, mas chegou no seu idioma, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, Porto Príncipe, Guiné-Bissau e Portugal e Timor-Leste. Macau não. Macau pertence à China. Esse dia um irmão me disse assim, mas tem Macau também. Eu disse, mas Macau não é país, né? Macau não é país, mas Macau é um porto, né? Que Portugal usou por um tempo e pertence à China, e ali fala 2 idiomas, chinês e português, né? Mas se você sai de Macau, ninguém mais entende português. Mas eles também podem entrar, só que a profecia é para atingir essas nações. Agora estão baixando as pregações em Moçambique. O pastor Diamantino já tem contato com pessoas lá de Moçambique, e ele está aqui representando 7 nações que falam português da África. Deus não precisa de muita gente não, gente. É a forma que ele trabalha. Enoque representava a noiva, né? João representava a noiva, era um homem. E ele estando aqui é uma grande bênção para nós. E eu estive lá no mês de fevereiro e março, e a gente estava esperando ele, mas não tão rápido quanto veio. Parece que ele veio atrás de mim. Parece que ele veio na cola do avião, né, grudado ali. Quando vi, ele estava aqui com a gente. Ele fala português, ele fala inglês, né, e conhece umas palavrinhas.
de dialeto, né? Mas ele conhece inglês desde criança e o português, não, tem um irmão no interior, uma irmã no interior de São Paulo, disse, bah, que benção, irmão, você chegou 2 semanas já está falando bem português. Aí ele disse assim, não, nosso país fala português. Mas ele vai falar em português conosco hoje aqui, mas português mesmo de Portugal, né? O nosso aqui é brasileiro mesmo, né? Mas nós entendemos ele. Isso é portunhol. Portunhol. Então vamos ficar de pé? Pode trocar. Ali, trocar de novo.